A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. A lição de hoje é a lição 5. Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Pedro tinha uma pergunta para Jesus sobre o perdão. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Essa é a velha lei judaica, perdoe 7 vezes por dia. Pedro provavelmente pensou que estava sendo muito generoso dizendo 7. Jesus disse 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490 vezes por dia. A mesma pessoa que te ofende, perdoar uma vez a cada 3 minutos? Agora ficou difícil, mas seu significado é claro, o perdão deve ser sem limites. Texto principal. Então, o Senhor, daquele servo movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Mateus capítulo 18, versículo 27. Resumo da lição. A prática do perdão é condição fundamental para a vivência do cristianismo. Os objetivos da lição é explicar a parábola do credor incompassivo, saber a respeito das consequências do perdão e compreender a respeito do amor de Deus. O texto bíblico da nossa aula se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 31 ao 35. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, uma parábola sobre a graça imerecida. Subtópico 1, a dívida era impagável do ponto de vista humano. O que é um perdão de forma legal? Um perdão é um perdão oficial ou libertação da responsabilidade por um crime. Uma vez concedido, um indulto elimina a punição proferida pelo tribunal, embora normalmente não afete qualquer tempo de prisão já cumprido. O perdão também permite que o indivíduo perdoado limpe seu nome em qualquer consequência que possa ocorrer com o resultado das acusações criminais. No entanto, não apaga o fato de que o indivíduo era culpado ou expurga o crime da ficha criminal do indivíduo. Existem diferentes tipos de perdões que podem ser concedidos tanto no nível federal quanto no nível estadual. O tipo utilizado depende das circunstâncias em torno do problema. Os 4 tipos primários de perdão incluem perdão pleno, que absolve o indivíduo da condenação e de todas as consequências do crime incondicionalmente, e o absoluto, absolvição concedida a um indivíduo sem quaisquer condições, e parcial, absolve um indivíduo de apenas parte da punição ou consequências do crime pelo qual foi condenado. E tem a condicional também, né? Dadas com certas condições específicas que devem ser cumpridas pelo indivíduo que busca o indulto antes que o indulto entre em vigor. Outras condições podem incluir condições ou atos após a concessão do indulto, a fim de evitar que o perdão se torne nulo. O que um perdão faz? Um perdão não implica que o indivíduo é inocente do crime pelo qual foi condenado. Um perdão tem o efeito de restaurar os direitos civis dos indivíduos. Agora, o que a Bíblia nos ensina sobre o perdão? O perdão é uma escolha consciente ou um estado emocional? Perdão é uma escolha que fazemos. É uma decisão de nossa vontade motivada por obediência a Deus e sua ordenança para perdoar. A Bíblia nos instrui a perdoar como o Senhor nos perdoou. Jesus manteve seu ensino bem variado e interessante. Contar uma história é uma boa maneira de fazer isso. Também é uma boa maneira de chamar a atenção das pessoas.
As parábolas apresentam um desafio. Às vezes o significado estava escondido e as pessoas tinham que resolver isso sozinha. Algumas das pessoas que Jesus ensinou não eram particularmente bem educadas e uma parábola poderia ajudar as pessoas a entender o seu ensino. Através de parábolas, Jesus poderia usar ilustrações da vida cotidiana com as que seus ouvintes poderiam se relacionar como agricultura ou pesca. O significado dessa parábola é transparentemente claro. O rei é o Senhor, a quem todo o poder é dado no céu e na terra. Os servos do rei somos nós, devedores insolentes diante do Senhor. Embora nós, de acordo com o nosso pecado, sejamos indignos da bondade amorosa de Deus, o Senhor, através da morte de seu Filho na cruz, nos perdoou nossas ofensas. Subtópico 2, a compaixão de Deus. Deus revela sobre a si mesmo no Antigo Testamento. Em uma das revelações mais importantes que Deus deu à humanidade, de sua natureza, Deus passou diante de Moisés e proclamou seu nome, isso é sua identidade, dizendo: o Senhor, o Deus compassivo e gracioso, lento para a raiva, abundando no amor e na fidelidade. A primeira qualidade que Deus usa para se descrever aqui no Antigo Testamento é compassivo. O ato de perdoar não é fácil para a maioria de nós. Nosso instinto natural é recuar em autoproteção quando somos feridos. Nós, naturalmente, não transbordamos de misericórdia, graça e compreensão quando somos injustiçados. A misericórdia de Deus, que não depende de nada, é ilimitada e infinita. Pelo contrário, a misericórdia humana depende do amor do próximo e de Deus, que fixa seu modo, medida e limites. Deus manifesta sua misericórdia sem usar qualquer forma intermediária. A misericórdia humana, por exemplo, flui do amor ao próximo, que, por sua vez, se levanta e se torna dependente de atos e formas próprias a ela. Deus é sempre perfeitamente misericordioso, pois ele é imutável, mas a misericórdia humana pode crescer, diminuir ou até mesmo desaparecer, como em grandes pecadores. Subtópico 3, o reino dos céus como lugar de vivência do perdão. A misericórdia de Deus é a paciência de Deus em ação. A misericórdia não é algo que Deus nos deve. Por definição, a misericórdia não pode ser devida, mas é algo que Deus estende em bondade e graça àquele que não merece. Jesus Cristo trouxe o plano de perdão de Deus para a conclusão na cruz. Nenhum sacrifício do Antigo Testamento ou conjunto de regras religiosas poderia ser seguido de acordo com a santidade de Deus. Deus não precisava nos perdoar. Ele escolheu. Deus, desde o início, Deus sabia o que o amanhã traria. Jesus veio para nós, para nos salvar da maldição do pecado, de que não podemos nos libertar. Paulo escreveu aos Efésios: nele temos redenção através de seu sangue, o perdão de nossas transgressões, de acordo com as riquezas de sua graça. Efésios, capítulo 1, versículo 7. O perdão de Deus é um produto de sua graça. E ele tem sido gentil em nos perdoar. E ele espera que faremos isso também mais adiante, quando realmente compreendemos o sacrifício que Jesus fez e o amor que Deus tem em nos perdoar. Nossa fé genuína é ilustrada na maneira como nós perdoamos uns aos outros. Pense, o reino de Deus é movido por perdão e graça, nunca por vingança. Ponto importante, a falta da prática do perdão é indício de um coração que caminha para a condenação. Tópico 2, consequências do perdão. Subtópico 1, somos perdoados para amar. Aquele que é perdoado muito, ele ama muito.
Amar uns aos outros é uma marca de amar a Deus, porque primeiro, ele nos ordena a amar os outros. E segundo, por amar os outros, estamos amando o que Deus ama. Amar livremente os outros significa que removemos todos os julgamentos deles e tentamos vê-los como Deus os vê. A Bíblia nos diz: todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por mais que tentemos, não podemos ser bons o suficiente. Precisamos que Deus faça as coisas certas entre nós para nos justificar. Justificativa é outra palavra para o perdão. Somos criados à imagem de Deus, mas essa imagem é distorcida pelo pecado. Pela graça de Deus, através da fé, recebemos perdão. Tudo isso é um presente de Deus para nós, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Subtópico 2. O dever de desenvolver uma memória compassiva. Imagine você estar diante de um juiz no tribunal, prestes a ser sentenciado por seus crimes ou por uma dívida que você deve. No fundo do tribunal está sua esposa e filhos que dependem de você para a sua sobrevivência, tremendo de medo pela vida que eles devem agora suportar. Sua sentença irá afetá-los profundamente também. Não é tudo só sobre você. Sua desgraça é quase certa quando o tribunal lê a lista de dívidas que você deve à sociedade. É um acesso de desespero. Você implora e se prostra perante o juiz. Você não tem mais dignidade, nem desculpas e nem opções. Talvez sem pensar que você promete compensar tudo para aqueles que você feriu ou para pagar a dívida que você deve. Seria horrível se não fosse uma cena tão trágica. Então, o impensável acontece. O juiz cancela a dívida e perdoa os crimes. Não haverá condenação hoje, nem vidas devastadas, nem famílias quebradas, nenhum futuro vazio. Só há alegria, abraço, choro e alívio. Mas onde está a gratidão? Quando você sai do tribunal e se instala em sua nova vida, e sua nova vida você vê um velho amigo que lhe deve uma quantia em dinheiro, o que você poderia usar para ajudá-lo a se reerguer. Você corre atrás dele, o agarra e começa a esganá-lo pelo dinheiro que ele lhe deve. Ele deve retribuir o que deve, depois de tudo que deve ser responsabilizado por usar seu dinheiro, e ele deve saber que há consequências reais para aquilo. Usando suas próprias palavras ditas poucas horas antes, seu amigo implora e promete, se você ter apenas paciência e compreensão, ele irá pagá-lo. Mas ele não vai encontrar nada disso em seu coração. Quando perdoamos os outros, absolvemos a dívida causada pelo seu pecado contra nós, para que eles não tenham que pagá-la. Entre outras coisas, isso significa que não vamos mais segurar esse pecado contra eles. Não precisamos fingir que não aconteceu, pois pode haver consequências necessárias ao pecado, mas não vamos extrair nenhuma retribuição pessoal. Podemos ter certeza de que Deus age assim quando nos perdoa. Ele não nos lembra do nosso pecado, nem usa a memória do nosso passado para nos prejudicar. Subtópico 3. As exigências de uma vida perdoada. Quando alguns dos outros servos viram isso, ficaram muito chateados. Eles foram até o rei e contaram-lhe tudo o que tinha acontecido. E é aí que despertamos. Agimos de uma maneira como um devedor. Queremos misericórdia e graça. E o oposto como credor. Jogue o patife na cadeia, deixando de entender que Deus vê e sabe de tudo e que todas as nossas ações serão julgadas. Então o rei chamou o homem que havia perdoado e disse: seu servo maligno, eu te perdoei por essa dívida tremenda porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu servo companheiro, assim como eu tive misericórdia de você?
Então o rei furioso mandou o homem para a prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a sua dívida. É isso que meu Pai Celestial fará com você se você se recusar a perdoar seus irmãos e irmãs no seu coração. Esperamos e recebemos tudo de Deus: misericórdia, perdão, amor, dons espirituais. Mas quando as pessoas se voltam para nós com o desejo de receber o mesmo, provamos se ser severos e compreensíveis e impiedosos. Devemos amolecer nossos corações enquanto ainda não é tarde demais. Não devemos esquecer todas as bênçãos recebidas por Deus durante toda a nossa vida. Prestemos atenção ao significado salvador desta parábola para cumprir o mandamento de Cristo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Pense, lembre-se dos outros a partir da ótica da redenção de Deus. Ponto importante: somos salvos para perdoar os outros. Salvação sem perdão não existe. Tópico 3, seguindo o amor de Jesus. Subtópico 1, amar, o fundamento do crente. A chave para a vida dos cristãos é tornar-se mais como Jesus. E podemos fazer isso lendo sobre Jesus em seu ministério e percebendo o amor e compaixão que ele tinha pelas pessoas. Amor e compaixão é o coração de Deus. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo quando começamos a viver como Jesus viveu. Se procuramos ser mais parecido com Cristo, e o desejo do Senhor é que sejamos mais parecidos com Cristo, quem diz viver nele deve viver como Jesus. O amor de Cristo é visto de muitas maneiras, incluindo as mudanças que ocorrem em nossas próprias vidas. Seu amor em nós nos permite mostrar amor aos outros, impactando as pessoas com o amor de Cristo em todos os lugares que vamos. Subtópico 2, as formas de amar. Quando consideramos a magnitude do amor de Jesus, podemos parecer quase impossível demonstrar esse mesmo tipo de amor. Mas Jesus enviou o seu Espírito para nos capacitar a viver como viveu e amar como amava. Amar como Jesus ama exigirá aprendizado ao longo da vida, e todos os dias podemos fazer essa escolha para seguir seu exemplo. Podemos mostrar aos outros mesmo tipo de amor que Jesus mostrou, sendo humilde, altruísta e servindo aos outros. Nós amamos outros como Jesus, amado por compartilhar o evangelho, cuidando dos perseguidos, dos órfãos e das viúvas. Mostramos o amor de Jesus através do fruto do Espírito para servir e cuidar dos outros, em vez de ceder nossa carne e nos colocar em primeiro lugar. E quando amamos como Jesus amou, outros saberão que somos realmente seus seguidores. Subtópico 3, o amor como unidade, dualidade e multiplicidade. A parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais famosas que Jesus já contou. O termo bom samaritano tornou-se sinônimo de alguém que mostra misericórdia. Se não tomarmos cuidado, podemos facilmente ser pegos vivendo só para nós mesmos. Nossas vidas se tornam sobre nós, nossas necessidades e o que queremos. A partir dessa história, aprendemos a ter um coração voltado para Deus. Podemos nos tornar compassivos, colocando-nos no lugar dos outros. E como definir que significa ser bom? Tem a ver com gratidão, não com um bom comportamento. Jesus quer que não só experimentemos o amor de Deus por nós mesmos, mas também ajudemos a outros a experimentá-lo. Quando amamos a Deus
com todos os nossos corações, teremos a capacidade de amar as pessoas de todo o coração e viver o destino emocionante que Deus tem para cada um de nós. Se estamos apenas tentando agir direito, em vez de amar genuinamente a Deus e aos outros, também nos cansaremos antes de podermos viver o destino que Deus nos reservou. Vamos nos cansar de fazer o bem assim que as coisas ficarem difíceis. Devemos ser genuínos. Pense, o amor restaura as pessoas, jamais discrimina ou afasta. Ponto importante, a verdadeira espiritualidade está centrada no amor que acolhe o próximo. Para concluir, Jesus era extremamente gentil e misericordioso na forma como perdoou aqueles que pecaram contra os outros. Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados são perdoados. Quando uma mulher pecaminosa banhou os pés de Jesus com suas lágrimas e limpou-os com o cabelo, Jesus disse: seus pecados são perdoados. Quando uma mulher presa em adultério foi trazida diante dele, ele disse: eu não te condeno. E como Jesus, pendurado na cruz, ele disse ao criminoso arrependido: hoje você estará comigo no paraíso. Ainda mais convincente é a maneira que Jesus perdoou aqueles que pecaram contra ele diretamente. Para Jesus, o perdão não era automático, foi intencional, uma escolha consciente. Depois que o soldado romano o açoitaram e o pregaram, Jesus orou: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Após a ressurreição, Jesus tinha todo o direito de ficar furioso. Pedro negou, os outros o abandonaram. Quando ele entrou na sala superior, eles mereciam uma repreensão severa, mas em vez disso, com compaixão divina, Jesus disse, não uma, mas 3 vezes: paz esteja com vocês. Mais um ensino, mais uma aula. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ok? Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.